Estamos de volta, 11 horas e 22 minutos, 11h22, resguardados aqui pelo distanciamento. Cadê? Mostra o distanciamento, meu filho. Aí, resguardados aqui pelo distanciamento social, né? Vou entrevistar agora o Dr. Rogério Santos, advogado, especialista em direito condominial. Tudo bem, doutor Rogério? Tudo bem, Luiz Fernando. Bem-vindo ao programa mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. O que diz os últimos decretos em relação às assembleias de condomínio? Que a gente sabe que a assembleia acaba aglomerando, tem muita gente. O que os novos decretos estão dizendo a respeito disso? Vamos lá, Luiz Fernando, nós falamos dos últimos decretos municipais porque sabemos que, como o STF reconheceu a competência concorrente dos estados, do Distrito Federal e municípios, nós vamos nos basear nos municípios então, né, no caso de Cuiabá. O último decreto que falou sobre essa questão da aglomeração, que foi o decreto número 8204 de 2020, final de novembro de 2020, ele frisou que os eventos, quaisquer eventos, poderiam utilizar 70% da capacidade do local. Então, aí englobaria também os condomínios. Por exemplo, de 100 pessoas ali, poderia utilizar o espaço de 70%, ou seja, 70 pessoas, desde que observadas as medidas de biossegurança. Distanciamento. Isso, distanciamento, máscara. Utilização de máscara, álcool em gel, aferir a temperatura na entrada, essas medidas. Então, posteriormente, veio o mais recente, foi esse decreto, se eu não me engano, o número 8321 de 2021. Só que esse decreto ele só reafirmou aquela situação de emergência, que foi fixada pelo decreto 7984, que foi o decreto inicial ali de março, mais ou menos, de 2020. Então, neste último decreto não houve vedações ou restrições. Então, segundo esses últimos decretos, é possível fazer a Assembleia dos Condomínios presencial, desde que observadas essas medidas de biossegurança. Isso tem acontecido? Tem acontecido, sim. Alguns condomínios têm realizado essas assembleias devido à necessidade, né? A assembleia é o órgão de deliberação máxima do condomínio, sim. Então necessita muito que sejam realizadas essas assembleias. O que é permitido e o que é proibido durante a pandemia? O que está acontecendo aí? Então, o que fizeram foi restringir um pouco os espaços, por exemplo, as áreas comuns. Restringiram ali aquela capacidade que antes era de, por exemplo, alguns espaços 100%, então restringiram um pouco para não ficar aquela aglomeração. E todos os espaços, aquelas medidas de biossegurança também. Então, esses foram alguns dos impactos ocorridos pela pandemia, né? No caso de assembleias presenciais, quais são as medidas que precisam ser adotadas? As medidas das assembleias presenciais, no caso, elas são aquelas medidas que nós citamos, né? Utilização de máscara, utilização do álcool em gel, também a questão do distanciamento de 1,5 m, aferir a temperatura na entrada, caso dê mais de 37,5, recomendar que a pessoa se dirija a um atendimento médico para verificar, né? Que pode ser um suspeito de Covid, por exemplo. Então, diante disso, é possível realizar tranquilamente a assembleia, desde que não seja tão, digamos, lotado o espaço, né? Às vezes um local fechado, que normalmente é um salão de festas. Então, observar essas questões, abrir as janelas, né? A questão do ar-condicionado, não deixar tudo fechado, um do lado do outro ali conversando, e observar essas medidas de biossegurança. Como especialista, que tipo de perguntas que as pessoas costumam lhe fazer? Hoje em dia, Luiz Fernando, eles perguntam bastante sobre a assembleia presencial, sobre a assembleia virtual. Por quê? Porque em junho, mais ou menos, teve uma lei, a Lei 14.010, a lei federal, que ela é transitória, no caso, e ela permitia a realização dessas assembleias virtuais. Então, mesmo que o condomínio às vezes não tivesse essa previsão na convenção, era permitido. Isso porque, obviamente, precisava de uma reeleição do síndico, algo nesse sentido. Até para poder gerir contas bancárias, pagamentos, etc. Então veio essa lei temporária e permitiu que fossem realizadas essas assembleias virtuais. E aí, com o fim, no caso da vigência da lei, que foi em 30 de outubro de 2020, as pessoas perguntam, doutor, e aí, podemos realizar essas assembleias presenciais, virtuais, híbridas, como estão funcionando? Aí nós sempre orientamos, se o condomínio chegou a fazer essa alteração, incluir essas assembleias virtuais, é possível, tranquilamente.
Agora, caso não tenha feito, nós estamos sem amparo legal que permita a realização dessas assembleias virtuais. Então isso é passível de nulidade, às vezes alguns cartórios sequer registram essa ata. E isso causa um prejuízo, né, passível de nulidade. Então, assim, os condomínios que não têm essa previsão na convenção, nós não orientamos fazer essa assembleia virtual justamente por isso. Tem que estar aí na convenção. O ideal, o correto é estar previsto na convenção, que é a vontade dos condôminos em realizar, né? Em que momento que o advogado entra na história do condomínio? Porque o condomínio parece que é uma situação muito pessoal, de um grupo ali que não diz respeito a ninguém, né? Mas de repente existe um advogado especialista em direito condominial, já existe uma especialização nisso. Em que momento que o advogado entra nessa relação? Isso, Luiz. Hoje tem essa especialização, inclusive eu sou pós-graduado nessa área, né, de direito condominial, imobiliário. As pessoas perguntam muito, elas falam às vezes, doutor, o que o senhor faz no condomínio? Só cobrança? Só cobra, mas não. Nós acompanhamos a assembleia, por exemplo, existe um quórum para aprovação de temas da assembleia, existe a forma da convocação, da realização, existe a questão da parte tributária que você tem que ver de um condomínio, se estão recolhendo os tributos de forma correta. Se numa assembleia der algum problema, como todos sabem, ali é um lugar de fácil atrito. Então pode dar um problema na assembleia. Esses dias nós fizemos uma que chegou 3 viaturas da polícia, então o advogado estando presente ou... E não eram moradores, né? E fácil acesso ali, você liga para o seu advogado, ele te orienta, te posiciona. Mas essa da polícia, o que aconteceu? Essa eu vou fazer um parênteses aqui. Nós estávamos realizando uma assembleia e eu fui inclusive como advogado de um condômino. E na ocasião o pessoal extrapolou um pouco ali as medidas de biossegurança, estava um pouco aglomerado e alguns condôminos se sentiram desconfortáveis e ligaram para a polícia para verificar a situação. Então a polícia foi até o local, verificou e tudo mais e constatou ali que estava tudo em ordem e a assembleia prosseguiu. Quer dizer, não tinha nenhum BO. Não tinha nenhuma irregularidade, segundo os policiais, né? E quais são as principais situações que os condomínios vão para a justiça? Olha, quais são os casos aí, mais comuns? Os mais comuns são problemas de assembleia, né? Às vezes a discordância sempre tem, né? A minoria, porque a assembleia que é? A votação, né? Então tem a maioria e a minoria. A minoria discordante sempre fica procurando algum meio para impugnar, para verificar a regularidade da assembleia. Outros casos são as cobranças dos condôminos inadimplentes também, que sempre, na maioria das vezes, tem que judicializar para obter aquele recebimento, né? Outras situações desrespeito com o síndico ou do síndico, né? Tem N situações, Luiz. Ser síndico não é fácil, né? Não, nem um pouco. Hoje já existe a profissão síndico, né? Sim. As pessoas vêm de fora do condomínio, se candidatam a síndico e vão administrar ali o condomínio. Você sugere hoje um síndico morador ou um síndico profissional? Qual é o melhor para o condomínio? Eu particularmente prefiro o morador, que ele está ali, ele tem fácil acesso para com os moradores, mas nada contra o síndico profissional. A gente viu agora há pouco a entrevista com a doutora Rosana. Infelizmente a entrevista acabou não acontecendo por conta da internet. Só metade da entrevista, mas deu para a gente entender a importância dessa lei que fala sobre o assédio dentro dos ônibus e tudo mais. Hoje há um número muito grande de divórcios acontecendo, violência doméstica acontecendo, e os condomínios acabam assimilando isso aí, né? Porque é onde a violência acaba acontecendo. Como é que está a questão da violência doméstica, por exemplo, nos condomínios, doutor? No âmbito dos condomínios acontece muito também os divórcios, né? Essa questão da violência doméstica. Em âmbito nacional existem alguns projetos de lei para tentar inserir isso na legislação federal, na questão do síndico, quando presencia ou verifica alguma situação dessa, ter que denunciar ali e para que não ocorra essas situações. No âmbito do estado de Mato Grosso ainda não temos essa legislação. Me recordo que alguns estados têm e me veio à mente o Distrito Federal, que lá inclusive fixa multa caso o síndico não denuncie. Então verificou uma situação de violência doméstica ali, familiar, e o síndico não denunciou. É possível fixar uma multa para ele efetuar o pagamento. Então, mas isso qualquer pessoa pode denunciar, né? Isso, qualquer pessoa. Se eu não me engano, o número é o 180, que efetua a denúncia da violência doméstica, se eu não me engano. 180? Doméstica, violência contra a mulher. 190 quando a violência está em curso. Isso, né? É possível, né? O 190 é para geral, então se necessário é possível ligar também ali para o 190, que é o da Polícia Militar,
e efetuar essa denúncia. Eu sou mais do 190, porque o 180 é um número que fica baseado em Brasília, aí a ligação vai para lá e aí eles retornam para ainda um trâmite aí que eu entendo que o 190 atalha isso tudo. O que a gente não pode é colaborar com a violência. Né? Pode ser mais eficaz, né, ligando aqui no 190, de fato. E como que está a formação hoje, na sua opinião, das pessoas que trabalham nos condomínios? A formação dos trabalhadores? De quem está na portaria, de quem está hoje atuando junto com o síndico ali, fazendo a coisa acontecer, fazendo o condomínio funcionar. Hoje, Luiz Fernando, existe muita figura das administradoras de condomínio e dos terceirizados. Então, assim, hoje em dia os condomínios têm optado pela terceirização, colocar esses profissionais já qualificados ali e o condomínio contrata essa empresa prestadora de serviço e eles fazem essa função de colocar o porteiro, o zelador, o profissional de serviços gerais ali em si. Então, o condomínio em si não precisa mais capacitar, não que não precise, né? Na maioria das vezes não precisa, a não ser que o condomínio queira contratar diretamente e se responsabilizar por todos os pagamentos, direitos trabalhistas e etc. O senhor usa as redes sociais para orientar as pessoas em relação a esse tema dos condomínios? Sim, nós utilizamos as redes sociais, nós temos uma página de direito condominial e nós sempre colocamos dicas. Qual que é a página? Vamos colocar no ar aí. É @direito condominial _. Isso no Instagram? Isso no Instagram. E lá nós orientamos as pessoas, colocamos... Isso aí? Isso. Colocamos notícias, algumas dicas para as pessoas. Quantos seguidores tem o doutor? Vamos ver os seguidores dele ali. 4.000 seguidores, olha só, ganhou mais um hoje, ó. Que bom, hein? Tá indo bem. E o que tem de postagem aí? Vamos ver as postagens. São vídeos ou são estáticos? Temos vídeos, temos postagens só das imagens também. Perturbação do sossego. Morador é condenado a indenizar vizinho por barulhos em apartamento em condomínio. Perturbação do sossego é um caso grave, né? É uma infração, né, penal e às vezes é um caso que nós estamos conversando um pouco antes aqui. Dos vizinhos que ficam no seu apartamento, fazem barulho ali, bate o pé, corre, faz tudo que é possível e esquece que tem um vizinho, que tem a pessoa ali, às vezes idosa, às vezes criança, e acaba perturbando, né? Meu vizinho de baixo nunca reclamou. Nunca. Faz 4 anos que eu moro lá, que eu moro no térreo, né? Então, tá tudo tranquilo, né? Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui e já convidá-lo para retornar, para a gente falar de violência. Vamos fazer um programa sobre violência doméstica em condomínio. Pedir para o senhor preparar um material para a gente vir discutir isso aqui, tá bom? Perfeito, Luiz Fernando. Agradeço a oportunidade de participar desse programa tão prestigiado aqui e estou à disposição. Se precisar, vamos gravar sim e vamos deixar já agendado, combinado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. 11h35.